Romanos capítulo 8, verso de número 12. Quem achou diz amém. Nessa noite, nós iremos falar sobre oração. E eu estou muito feliz, irmãos, com o que Deus tem feito nessa igreja. O ambiente espiritual desse lugar está mudando. É visível para mim, que visito muitos lugares, é visível para mim que estou em várias cidades diferentes, chegar em um lugar e encontrar uma igreja que está orando. O ambiente espiritual é diferente. Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos experimentar do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E eu estou muito feliz, porque os céus desse lugar estão sendo abertos. E qual que vai ser o resultado disso, irmãos? O resultado disso vai ser a manifestação do Espírito Santo sobre nós. Qual que vai ser o resultado do Espírito Santo se manifestando no nosso meio? A palavra de Deus fluindo. Qual que é o resultado de um lugar onde a palavra de Deus flui? Avivamento. Então, a oração já é um avivamento, mas a perseverança na oração vai trazer a oração coletiva. A oração coletiva vai trazer o avivamento para a nossa cidade. Você pode dizer amém? E eu quero falar nessa noite sobre elementos essenciais da oração. É algo que tem realmente abençoado a minha vida, e o Espírito Santo me deu uma direção que compartilhasse com os irmãos, mais uma vez, essa mensagem. Porque eu sinto que algo dentro de mim cresceu, depois que eu ministrei essa mensagem. Já era o tempero, ou os temperos da minha oração. São 7 pontos que nós vamos trabalhar agora à noite. São os temperos da minha vida pessoal de oração, mas depois que eu ministrei, parece que algo aconteceu. E eu quero ministrar com mais clareza, com mais autoridade, com mais propriedade aquilo que eu tenho experimentado. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai construir algo na sua vida nessa noite. Abra o seu coração, amém? Feche os seus olhos, em reverência ao Senhor, curve a sua cabeça. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, reunidos em Teu nome. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Senhor, ali o Senhor estaria. Deus, e por isso temos certeza, porque eu sei que nessa noite nós temos muitas pessoas nesse lugar, e todos nós estamos reunidos unicamente por Tua causa. Tu és o motivo, Tu és a razão. Senhor, é por isso que nós estamos aqui, por Tua causa. E pedimos, Senhor, se manifesta no nosso meio, cumpra o Teu querer. Meu desejo, Senhor, é que os nossos ouvidos espirituais, olhos espirituais sejam completamente abertos, e que o nosso coração nessa noite seja uma terra boa, para que a semente da Tua palavra possa, Senhor, ser lançada, cair sobre essa terra e crescer e dar fruto. Eu repreendo no nosso meio toda dispersão. Eu repreendo do nosso meio, Senhor, todo sono, sonolência. Eu repreendo do nosso meio toda dor na cabeça, nos ossos, nas costas. Eu repreendo em nome de Jesus do nosso meio toda enfermidade. No Teu nome. Deus, nada irá impedir nessa noite de nós recebermos a Tua palavra. Se você concorda, diga amém. Romanos capítulo 8, o verso é o de número 12. A palavra de Deus nos diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificai os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Olha para mim, irmãos. Aqui Paulo está escrevendo à igreja em Roma, estabelecendo um entendimento e um conceito para aqueles irmãos. A grande maioria tinha uma herança maldita do paganismo. A grande maioria dos cristãos em Roma, é claro que havia ali em Roma um grande número de judeus. Parte da igreja em Roma eram judeus que haviam se convertidos ao cristianismo. Então havia uma grande colônia ali em Roma de judeus, mas a grande maioria das pessoas que estavam se convertendo, eles traziam uma herança do inferno, uma herança maldita, uma herança de seitas, de religiões pagãs, aonde muitos deuses eram adorados, porque essa era a política de Roma. E hoje a gente tem isso, o reflexo disso na Igreja Católica, aonde santos e mais santos são adorados. Hoje a gente estava sorrindo, eu não sei se isso é para a gente sorrir, mas alguém encontrou aí que a Verônica deveria ser adorada. Irmão, quem é Verônica, pelo amor de Deus? Olha para o seu irmão e pergunta, quem é a Verônica? Então eles acharam uma mulher que, teoricamente, passa um pano no rosto de Jesus, deram o nome para essa mulher de Verônica, e agora essa mulher, ela deve ser adorada, venerada. Isso é uma tradição romana, mas deixa eu dizer uma coisa para você, só existe um Deus, e esse Deus deseja que eu e você nos relacionamos com Ele profundamente, e a oração é esse meio de relacionamento. Aqui ele diz que nós fomos adotados, e Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele diz, olha, quando vocês forem orar, reivindiquem a sua filiação. Quando vocês forem orar, não se acheguem a Deus como empregados, mas se acheguem a Ele como filhos. Irmãos, nós temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. O filho, ele pode entrar na presença do Pai a hora que ele quiser, ele pode participar, e nenhuma outra religião, apresenta tão bem, ou apresenta unicamente essa proposta de que o ser humano, nascido de novo, ele é um filho. O Islã rejeita essa ideia completamente, porque eles não conseguem conceber que Deus é capaz de amar o homem e considerá-lo parte da sua família. Irmãos, e glória a Deus, porque pela fé, nós fazemos parte da família de Deus. Você pode dizer amém? Agora, a grande questão é que eu só sou filho de Deus se eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Vou repetir isso. Você só é filho de Deus se você é guiado pelo Espírito de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu não sou filho de Deus? Não, eu estou dizendo que se você não é guiado pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus está dizendo que você não é filho de Deus. Como ser guiado pelo Espírito de Deus? Relacionando com Deus, relacionando com o Espírito, relacionando com o Pai. Agora, se eu vivo segundo a carne, eu sou da carne. Mas se eu vivo segundo o Espírito, eu sou do Espírito e eu não estou mais escravo do pecado. Agora vamos lá. Pensa comigo uma coisa. Pior do que... Como é que eu coloco isso? Deixa eu pensar aqui. Pior do que não ter pai é ter um pai ausente. Hoje nós temos órfãos de pais vivos no Brasil.
É ruim ou não é? Pior do que não ter pai, você diz, poxa, eu não tenho pai. Pior é ter um pai que é 100% ausente. Saber que existe alguém, que esse alguém, ele tem um papel, isso machuca muito, sim ou não? Mas essa pessoa, ela não faz a mínima, não dá a mínima. Ela continua vivendo a vida dela da mesma maneira. Irmãos, mas é interessante que quando a gente analisa isso no prisma de filho, todo mundo é unânime em dizer, poxa, realmente, tem muito pai que é indiferente, é ausente. Agora olha para mim, e vamos pensar de lá para cá. Pior do que não ter filho, é ter filhos que não te honram. Pior do que não ter filho, é ter filhos que são indiferentes ao pai. Irmãos, e hoje nós temos uma igreja, ou hoje nós vemos uma igreja no Brasil, obrigado Leila, nós vemos uma igreja no nosso meio, de uma maneira geral, de que Deus, Ele já proporcionou a condição de filho, Deus se colocou no papel de pai, Deus, Ele é presente na minha vida e na sua vida, Ele disse que nós temos direito por adoção, sabe, Ele proporcionou tudo, olha para mim, mas nós somos indiferentes a esse Deus, somos bastardos no nosso espírito, não buscamos a presença dEle, não damos, sabe, o valor devido que nós deveríamos dar, quando nós não entramos na presença dEle todos os dias. Porque é fácil acusar, olha, o meu pai, ele é indiferente comigo, o meu pai é ausente. Ei, filhos, ouçam a voz do Espírito Santo. Você é um péssimo filho se você não tem orado todos os dias. Alguém está me entendendo? Porque é mais fácil quando está do lado de lá a acusação, mas quando vira para cá dói. Quantos de nós não estamos na casa do Pai por mais de semanas? Quem está me entendendo? Olha para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso para ela bem discreto e diga para ela, você é um bom filho. Irmãos, a oração transcende o entendimento humano. Se você quer ser um bom filho, se você é filho, você é guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito significa ter uma vida de comunhão diária com seu Pai. Porque o Espírito está nos conduzindo para esse lugar. Agora, Deus é um ser relacional. Na atual dispensação da graça, nota-se um Deus que se aproxima de um indivíduo, respeitando a peculiaridade, a individualidade de cada ser, mas desejando se relacionar intimamente, exclusivamente com ele. Deus se propõe a ser pai e proporciona ao homem ser filho, o ilumina proporcionando o privilégio de, mesmo como meros mortais, se relacionarem com o Criador do universo. Essa é a grande proposta da oração. O Deus grande, Criador de tudo, Ele decidiu e proporcionou que eu e você seríamos filhos. Ele deseja se relacionar com você. Ele criou as condições, está esperando você. E o que nós estamos fazendo desse privilégio que nos foi dado? A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 4, versículo 6, é porque vós sois o que, irmãos? Vós sois o que? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Nós precisamos estar na presença do Senhor todos os dias. Precisamos desejar isso. Se fizermos isso, nós estamos caminhando para um processo que nós estaremos honrando Deus mais e mais. Conhece esse homem? Como é que é o nome desse homem? Lutero. A oração humana é a resposta à oração de Deus. O Senhor nos ofereceu o seu amor incondicional. E nós, a oração e devoção diária em resposta. Então, quando você ora,
Você está respondendo à oração de Deus. Qual que foi a oração de Deus, irmãos? Ele deu o Filho dele no meu e no seu lugar. Foi a maneira que ele teve de comunicar comigo e com você. Ei, lembre-se que oração é falar, oração é comunicar. Deus, quando Ele entrega o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, Ele estava orando, Ele estava comunicando, Ele estava falando com a humanidade. O que Ele estava falando para nós? Ele estava dizendo, olha, eu amei o mundo de tal maneira, que eu dei o meu Filho unigênito. Irmãos, nós precisamos responder essa afirmação de Deus, nós precisamos dar uma resposta. Qual é a resposta que nós vamos dar, Elaine? Nós vamos orar todos os dias e relacionar com esse Deus que tanto nos ama. Ele já provou o amor dele. E quando você fecha a porta do seu quarto e entra para o seu quarto, quando você sai da sua casa e vem aqui para a igreja, nós temos vários turnos de oração funcionando, irmãos, dá glória a Deus por isso. Sabe, você não tem mais desculpa, não, a igreja está aberta praticamente o dia inteiro e a noite inteira, você pode vir, escolhe um horário, vem para cá orar. Quando você faz isso, você está respondendo à oração de Deus. Deus deseja se relacionar comigo e com você. A vida cristã deve ser uma só oração, o que significa? Nós devemos orar muito mais do que nós temos orado. A oração não deve se restringir aos cultos ou às refeições, diga amém. Lutero disse, a oração é o ofício do cristão. Se você tem um trabalho a fazer como nascido de novo, como cristão, irmãos, o primeiro deles seria orar. Se o nascido de novo tem uma tarefa a fazer, essa tarefa é a oração. Os reformadores entenderam isso e trouxeram, o valor devido à oração no século 16 e 17. Agora, por que eu devo orar? Talvez você está se perguntando nessa noite, eu não entendo por que eu tenho que orar. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo, olha, eu não preciso orar muito porque eu não peco muito. Só preciso orar muito quem peca muito. Diga para o seu irmão, está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, isso não existe. Por que você deve orar? Primeiro, porque o verdadeiro filho se relaciona com o pai. Se você é filho, você se relaciona com o seu pai. 2, o filho tem práticas espirituais. Por quê? Porque esse é o ambiente dele. Quem nasceu no Goiás tem práticas do Goiás, sim ou não? Sim ou não, irmão? Quem aí gosta de piqui diz amém. Quem não gosta de piqui diz está amarrado. Está vendo? O que aconteceu aqui? Olha para mim, são práticas, são costumes. Olha para mim todo mundo, se você nasceu de novo, se você é um cidadão do céu, as suas práticas não são mais terrenas, as suas práticas são espirituais. Terceiro, quem ora será guiado pelo Espírito de Deus. Tem um errinho aqui, quem ora será guiado pelo Espírito de Deus. Mas talvez você está olhando e dizendo assim, pastor, eu tenho problemas para orar. Eu tenho dificuldade de orar. Talvez você está dizendo assim nessa noite, pastor, eu não sei orar. Pronto, definitivamente eu descobri, eu não sei orar. É por isso que eu trouxe essa mensagem para você nessa noite. Eu não trouxe todas as respostas, mas eu vou te ajudar a orar. Por quê? Porque nós vamos aprender a orar a palavra de Deus. Nós vamos ler a Bíblia em formato de oração de volta para Deus. Isso vai avivar a sua vida espiritual. Se você crê, diga amém. Quando eu começo a orar, eu perco o raciocínio. Talvez você está dizendo, olha, eu até começo bem, mas daqui a pouco eu estou pensando em um monte de coisa. Olha para mim, irmãos. Isso é normal. Mas a disciplina nessa prática, a disciplina nas questões espirituais, elas vão corrigindo isso em você com o passar do tempo. Terceiro, a quem eu devo me dirigir na oração? Nós somos acusados pelos muçulmanos de sermos politeístas. Sabia disso?
Nós somos acusados pelos testemunhas de Jeová de ser politeísta. Irmãos, Deus, Ele é três em um. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um em si mesmo. Agora, quando eu for orar, a quem eu devo me dirigir? Você vai ver a maioria das menções da oração na Bíblia se dirigindo a Deus no Novo Testamento como Pai. Jesus ensina os seus discípulos a falar com o Pai em nome dele, por intermédio do Espírito Santo. Então não é errado você conversar com o Espírito Santo, mas quando você estiver se relacionando, foca no Pai. Quem está me entendendo? Você vai pedir no nome de quem? No seu? Não, irmãos, ninguém tem crédito com Deus, amém, irmão? Porque a gente vê algumas pessoas dizer, Senhor, se tenho crédito contigo. Ei, nós não temos crédito, irmão. Nós somos eternos devedores. Então, quem é que te dá o crédito? É Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu estou aqui, mas eu não estou aqui, eu estou no nome de Jesus. Ele disse que eu podia entrar e eu vou entrar por esse novo e viu o caminho. Diz amém, irmão. Dá um labacheias aí, aleluia. 4. Eu não consigo orar mais do que 10 minutos. Irmãos, eu garanto que se você ouvir o que o seu pastor está falando nessa noite, 1 hora vai ser pouco para você. 1 hora vai ser pouco para você. Por quê? O que nós vamos fazer então? Você se enquadrou em algum daqueles pontos? É por isso que eu estou ministrando nessa noite. Se em qualquer daqueles pontos você estava encontrando dificuldade, se você permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu espírito, no seu coração, você vai conseguir vencer todos aqueles pontos. Então o que nós precisamos? Precisamos entender que a oração, ela precisa ter alguns elementos que são essenciais. Aqui, eu quero fazer uma observação desde já. A palavra, eu já ensinei isso aqui, a palavra boca, no latim, é reza. Então, quando a gente fala rezar, significa, eu estou usando a minha boca para falar com Deus. Então, a palavra rezar significa simplesmente falar com a boca. E se eu, como pastor, falar rezar, os irmãos tudo já me repreendem. Eita, está amarrado, em nome de Jesus. Pastor desviou. Irmãos, rezar significa usar a boca. Agora, por que crente não reza? Por que crente ora? Porque oração envolve o isso já fala. Então, sabe, se você está orando e o seu coração não está envolvido, olha para mim, você está rezando. Alguém me entendeu? Pode ser em qualquer lugar, em qualquer hora, dentro da igreja mais pentecostal do mundo, se você só está usando a boca, você está rezando. Agora, quando você põe o seu coração, quando você põe os seus sentimentos, quando você se entrega, isso é oração. A oração é quando você fala com Deus de todo o seu coração, e essa é a proposta para nós. Então, a observação que eu quero fazer é que isso aqui não é uma reza. Eu vou trazer 7 pontos para que você saiba e norteie a sua vida de oração. Mas não significa que você vai ter que usar os mesmos textos que eu estou te mostrando. Não significa que você vai ter que seguir a mesma ordem, apesar de essa ordem que eu coloquei, ela tem uma lógica, ela tem um propósito de ser. Então diga comigo, elementos essenciais da oração. A oração precisa ter elementos. Primeiro elemento, esvaziar. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Você não pode encher algo que já está cheio. Olha para mim. Eu posso encher isso aqui? Hã? Cabe mais alguma coisa aqui? Você está cheio de si. E você vai orar. Se você não começar esvaziando, não vai ter como eu colocar nada de Deus.
Quem está entendendo? Então, para você começar a orar, você deve começar se esvaziando. Porque se você se esvaziar completamente de você, olha para mim, Deus vai poder encher você completamente dele. Diga amém, irmão. Como que seria esse processo? Ele tem que crescer. Então, a proposta é que você selecione versículos bíblicos que levem você a se esvaziar de você mesmo. As minhas sugestões, e eu vou deixar esse slide aqui, a minha sugestão para você é, por exemplo, Gálatas capítulo 2, o verso 20. O que a palavra de Deus diz lá? Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é uma boa maneira de você começar a sua oração, irmãos, dizendo: olha, eu não quero mais fazer a minha vontade. Deus, eu venho nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, nessa madrugada, eu não sei que horas que você vai orar, mas você começar dizendo: Senhor, as minhas vontades estão em segundo plano, os meus sonhos estão em segundo plano. Nesse momento, eu quero que o Senhor venha me encher, eu me esvazio de mim mesmo. Outro texto que nos proporciona o entendimento de um esvaziamento é João capítulo 3, verso 30. Você dizer: Senhor, eu quero que o Senhor cresça e eu quero diminuir. É um processo onde você vai descendo e Deus vai crescendo. É onde você vai se esvaziando e Deus começa a tomar o lugar devido que é dele. Outro texto que pode nos auxiliar, eu amo o Salmo 51, o verso 10 ao 12, é bem interessante. Olha o que o salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Agora, imagina você pegando esses textos e orando eles para Deus. Você começa: Senhor, eu estou nessa manhã, nessa noite, eu não sei o horário, crucificado com Cristo. O meu alvo é que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu reconheço que eu nada posso. Cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto, me dá a alegria de estar na tua presença, me faz sentir nessa manhã o gozo da salvação. Diz amém, irmão? Isso pode te avivar. Só que a primeira etapa foi se esvaziar. Só que a segunda etapa seria a confissão. É necessário você confessar os seus pecados. Por quê? Presta atenção, irmãos. O que é que faz separação entre o homem e Deus? Como que você vai entrar na presença de Deus se você está em pecado? Como que você vai entrar em um lugar mais profundo se existem coisas ocultas dentro do seu coração? É necessário você falar. Então, esse segundo elemento é tão importante quanto o primeiro, porque da mesma maneira que você não pode encher o que já está cheio, você não pode se achegar àquele que é santo estando sujo, mas ele, através do sangue dele e do seu arrependimento, pode te purificar, para que você entre no Santo dos Santos. Quantos querem entrar no Santo dos Santos? Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que tal você dizer isso para Deus? Que tal você orar isso dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero te lembrar da sua promessa. Senhor, eu sou falho, mas o Senhor prometeu que se eu confessar os meus pecados, o Senhor me perdoaria. Nessa manhã, nessa noite, nesse momento, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Esse homem, ele foi um marco nos séculos passados. John Wesley, ele escreveu uma frase que marcou gerações. Ele disse: o único elemento que nos liga à graça divina é o arrependimento. O único elemento que nos liga à graça divina é o genuíno arrependimento.
Irmãos, nós não poderemos entrar em Deus se nós não reconhecermos as nossas falhas. Está aqui algumas propostas para você, alguns textos que te levam a entender, a apresentar-se diante de Deus. O próprio Salmo 51, não no verso 10, como nós lemos anteriormente, mas o verso 1 dele propõe isso. Ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha para você ver o coração desse salmista. Ele está dizendo: olha, não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor é bom, porque o Senhor compadece, o Senhor é misericordioso. É necessário confessar os pecados. Colossenses capítulo 3, o verso 5 a 9, é um ótimo texto, irmãos, para você, sabe, confessar diante do Senhor. Olha para mim, um minuto. Todos os dias, eu oro para Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 5 até o 9. Por que eu faço isso? Não significa que eu todos os dias cometo os mesmos pecados, mas muitos deles eu já cometi. Os que eu não cometi, os meus pais cometeram. Os que os meus pais não cometeram e que eu não cometi, eu posso vir a cometê-los. Quem me entendeu? Então, quando você ora, confessando os seus pecados, os pecados dos seus pais, e quando você faz isso, pedindo para que Deus te livre disso, irmãos, certamente Ele vai te responder. Então, a minha oração é: Senhor, presta atenção, acompanha comigo o raciocínio. Eu digo: Senhor, nesse momento, eu faço morrer a minha natureza terrena. O que pertence a essa minha natureza terrena? Senhor, eu renuncio à prostituição. Eu te peço perdão por toda a prática de prostituição, por toda a impureza, por toda a paixão lascívia. Senhor, eu me humilho na tua presença, eu rejeito da minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida dos meus pais. Senhor, eu rejeito da minha vida todo desejo maligno. Senhor, eu te peço perdão pela avareza, pela idolatria, a avareza que é idolatria. Senhor, eu reconheço que por essas coisas vem a tua ira. Senhor, eu não quero que a tua ira se manifeste contra mim, porque isso é inerente aos filhos da desobediência. Eu nasci de novo. Senhor, eu andava nessas coisas outrora, mas agora, Senhor, eu não quero mais viver nelas. Agora eu me despojo, eu abandono, eu renuncio igualmente de tudo que traz a tua ira, a manifestação da tua ira. E isso inclui a minha ira, o meu descontrole emocional, a minha indignação, a maldade que há no meu coração, a maledicência, a linguagem obscena do meu falar. Senhor, eu não quero mais mentir, eu não quero omitir. Senhor, uma vez que eu me despi do velho homem. Entende a importância de você orar a Bíblia? Irmãos, a palavra de Deus diz que se você pedir algo, Ele vai te dar. Se você decidir orar, o pecado nunca mais vai afrontar a sua vida. O pecado vai perder as forças nos seus membros, porque a oração que você está fazendo é: Senhor, eu faço morrer a minha natureza terrena. Eu acredito fielmente, irmãos, que se nós orarmos esses elementos, nós iremos crescer na nossa vida espiritual. Então, primeiro, o que eu fiz? Primeiro, eu me esvaziei. Para quê? Para que Deus enchesse. Pós o esvaziamento, eu considerei tudo em mim que pode me afastar de Deus. E eu digo: Deus, eu te amo mais do que amo o pecado. Em terceiro lugar, eu decido adorar. Irmãos, porque se agora não existe nada mais que pode te afastar de Deus, agora é hora de entrar na presença do Papai. O diabo vai falar assim: quem você está pensando que você é? Eu sou filho de Deus. Quem te disse isso? O Espírito Santo que está testificando de mim. Quem te garante isso? Eu estava aqui na presença dele, me humilhando, e o sangue dele apagou todo o meu pecado. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na presença do meu Pai, eu vou me relacionar profundamente com o meu Pai. Irmãos, aí eu digo para você: o céu não é o limite não, irmão, o céu é o começo. Você pode dizer amém?
E o que é adoração? O Tommy Tenney escreveu algo muito interessante. E essa frase do Tommy Tenney, apesar de não concordar com tudo que o Tommy Tenney disse, mas essa frase ela arrebatou meu coração. O Tommy Tenney escreveu num dos livros dele, ele disse assim: Senhor Jesus, a simples menção do teu nome, ou na simples menção do teu nome, o meu coração palpita diante da possibilidade da tua manifestação. O que é fazer menção? Fazer menção é chamar, sim ou não? Se eu falar assim, Wagner! Hã? Eis-me aqui. Olha para você ver, ele respondeu, ele levantou da cadeira, ele me deu ouvidos. Irmãos, olha o que o Tommy Tenney descobriu. Ele descobriu que se a gente disser assim, ó, Jesus! Pode ser que ele vai responder. A simples menção do teu nome. Irmãos, já pensou se ele te responde, pastor Igor? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa paixão de poder dizer Jesus, e ele responder, e ele prometeu que iria nos responder. O David Keeler disse assim: você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. Jesus, basta você chamar, irmãos. Isso é adoração. É saber que Ele está tão perto e que se você chamar, Ele vai responder. Amém? Então, um texto que eu proponho, esse texto é um texto que tem, irmãos, ele tem gerado algo em mim, assim, muito profundo, um quebrantamento. Eu quero confessar que eu estou com um problema. Às vezes eu chego nesse texto e na última semana eu não consegui passar daqui. O meu coração foi arrebatado. São 21 versículos, o Salmo 145. E eu chegava nesse estágio da minha oração, nessa última semana, e o meu coração ia sendo arrebatado. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Eu bendirei o teu nome para sempre, todos os dias eu te bendirei e te louvarei o teu nome para todos sempre, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, anunciará os teus poderosos feitos. Eu meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e das tuas maravilhas. Escolha textos que exaltem o Senhor. Escolha textos que proporcionem você colocar Deus no lugar que é devido somente a Ele. Agora, depois que você se esvaziou para que Deus enchesse, depois que você confessou o pecado e agora nada mais te separou, você entrou na presença do Pai. Por quanto tempo eu não sei, mas por um tempo você exaltou, bendisse, essa conjugação é boa, né? Bendisse o nome dele, adorou, e você ficou ali talvez 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, eu não sei quanto tempo. Irmãos, você já está na presença e no colo do papai. A adoração te colocou debaixo das asas dele. Sabe o que significa? Você não entrou lá para pedir, mas agora você pode pedir qualquer coisa. Se o seu coração estava puro, Larissa, agora você está na presença daquele que tem poder de mudar a história da sua vida, da sua família, da sua cidade, da sua nação. E é necessário nós pedirmos. A palavra de Deus diz que nós não temos porque não pedimos. E quando nós pedimos mal. Então é necessário você apresentar as suas necessidades, porque se você não apresentar elas diante de Deus, irmãos, o diabo vai passar o dia inteiro afligindo a sua alma. Eu tenho que pagar o cartão, eu tenho que botar gasolina, eu tenho que comprar comida. Não, pega elas, coloca ela nos pés do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos apresentar as nossas ansiedades ao Senhor. Amém? Então, quarto passo, peça, é a petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmão, o Pai Nosso começa dizendo assim: Pai Nosso que estás no... Reconheci que Ele é o meu Pai. Aonde que Ele está? No céu. Olha para mim. Em inglês, a palavra heaven é diferente da palavra sky. A palavra heaven é conceitual. Ainda que se use no dia a dia heaven, essa palavra heaven não é céu, céu azul, o céu que você conhece. A palavra heaven é o conceito da eternidade. Então tem uma música que eu amo que diz, como é que aquela música diz, amor? Your present, deu branco agora. A tua presença é o céu para mim. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. O que significa isso? A tua presença é o céu para mim. O que significa isso? Não é o céu azul, mas a presença dele, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Então, esse conceito de que ele está no céu, sim, isso é fato. De que ele, a composição de tudo é o céu. Mas olha para mim, depois de Jesus, ao ensinar o Pai Nosso e dizer, olha, reconheça que você tem um Pai, reconheça que Ele está acima de todo principado e potestade, Ele diz, não hesite em pedir que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Não hesite em pedir a Ele o pão que você precisa. Quem ensinou isso? Jesus. Então é necessário. Calvino foi um dos maiores teólogos, um grande teólogo dos séculos passados. E Calvino, ele era um homem que sofria de ansiedade. Calvino era atormentado frequentemente por ansiedade. E Calvino, ao estudar o Pai Nosso, ele entendeu o seguinte, que todos os seres humanos, eles sofrem ou são afligidos por 4 coisas. Todo mundo tem 4 aflições que carrega consigo. Primeiro, a falta de sentido da vida. Irmãos, a pior coisa é você não saber por que você existe. Sim ou não? Ah, não sei por que eu nasci. Eu não sei por que eu nasci nessa cidade. Não, irmãos, é necessário você dizer, olha, Senhor, eu existo para o louvor da sua glória e que a sua vontade se cumpra em mim. Seja feita a sua vontade na minha vida. Segundo, o apelo aos desejos. Todos os seres humanos, eles têm desejos. E esses desejos nem sempre são desejos pecaminosos. A gente precisa de roupa, sim ou não, irmão? A gente precisa de comida, sim ou não? São desejos, são necessidades. E se você não apresentar isso diante de Deus, olha para mim, você vai correr atrás disso. E correr atrás disso não é bom. Porque a Bíblia diz o seguinte, que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E você não deve sair correndo atrás das outras coisas, mas as outras coisas serão acrescentadas. Não tem lugar na Bíblia que se você não fizer, Deus não vai fazer. Isso, irmãos, é ditado de bêbado de boteco. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Pelo amor de Deus. Eu já vi gente dizendo isso dentro da igreja, pastor Ed. Ó, está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. Aonde que está escrito na Bíblia? Quem já ouviu esse versículo do boteco? 99% das pessoas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Lança aos pés dele todas as suas ansiedades. Ele está doido para mostrar para você o quanto ele é real. O quanto ele te ama, o quanto ele existe. Terceiro, o peso da culpa. Há um peso de culpa em nós. Há uma acusação na nossa mente, de todos os seres humanos. Tem gente que diz assim, olha, eu só vou para a igreja quando eu abandonar o cigarro. Irmãos, não é o cigarro que vai te afastar de Deus, vem para a igreja, Jesus vai te libertar do cigarro. Vem para Jesus, vem para Ele, entrega a sua vida totalmente, e você vai ser completamente liberto de todo o vício e tudo isso. Ah, mas eu já matei, eu já roubei. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder para apagar tudo isso. Você deve apresentar isso todos os dias na presença de Deus. Por último, a nível de petição, o medo do mal. Irmãos, tem gente que tem medo de casar. Sabia disso?
Olha para o seu irmão e diga para ele: sabia que tem gente que tem medo de casar? Olha para mim, a ironia. A ironia. Tem gente que tem medo de ser feliz. Não quero, deixa do jeito que está. Porque eu tenho até medo, que se der tudo certo, pode ser que dá tudo errado. Irmão, já está dando tudo errado. Não, deixa do jeito que está. Não, irmãos. O Senhor vai proporcionar para você vida, e vida em abundância. Então todos os dias peça a Deus: Senhor, me livra do mal. Senhor, olha, eu vou continuar vivendo intensamente, eu vou evangelizar, eu vou pregar, mas eu sei que é o Senhor que protege. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam sentinelas. Você pode dizer amém? Então, primeiro, você se esvaziou, Deus pode encher. Você confessou os pecados, não há mais barreira. Você entrou na presença dele através da adoração. Aí depois que você adorou, você fez petições a nível pessoal. Mas se de fato somos espirituais, não pedimos somente por nós, transcendemos os nossos pedidos, não gastamos muito tempo pedindo por nós, mas estendemos o nosso clamor a outras pessoas que não têm Cristo. Irmãos, você está num lugar de autoridade porque você entrou em adoração. E você não vai se limitar somente a você, mas agora você e o Espírito vão interceder e clamar pela vida de outras pessoas. Por isso que a intercessão é um elemento fundamental. Porque aqui há uma exortação do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, dizendo assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Antes de tudo, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Olha isso, irmãos. É uma exortação de Deus para que você seja um intercessor. Há uma exortação de que você ore. Há uma exortação de que você interceda. Quando? Antes de tudo. O que isso nos proporciona? Nos proporciona o entendimento que a oração está em um patamar diferenciado. Você não pode ficar sem orar. É uma exortação. Você precisa interceder por quem? Olha para mim. Por todos. Todos. Vai depender da sua disposição em obedecer. Sabe por quê? Aqui, no mínimo, você já está 40, 50 minutos na presença de Deus. Sem fazer força. Só usando os elementos, escolhendo textos, sendo ministrados pela palavra, bendizendo o nome do Senhor com a palavra, e entendendo que, Senhor, eu quero estar na Tua presença, porque eu sei que essa é uma direção, e eu quero interceder por todos os homens. Por quem que você pode orar? Por quem que você pode interceder? Irmãos, o leque é muito grande. Que tal orar por mim? Diga amém. Lembra do Barba Ruiva? Lembra do cabeçudinho de Jesus? Sabe, não precisa orar muito tempo, mas eu quero dizer para você, irmãos, que eu enfrento umas guerras boas. Eu só não sou chorão, mas a gente enfrenta umas guerras legais. Que tal orar por mim? Que tal orar pelo pastor Igor? Uma coisa é certa, nós estamos orando por vocês. Que tal retribuir isso? Ore pelos seus pastores, ore pelos pastores desse ministério, ore pelos pastores que Deus colocar na sua mente, pelos pastores da cidade, ore pelos discípulos, pelos seus discípulos, faz uma listinha, ore pelos seus Natanaéis, ore pelas pessoas que você quer alcançar, ore pelos missionários. Deixa eu dar uma dica, tem muito missionário, escolhe um todo dia, assim que eu faço. Hoje eu vou orar pelo pastor Silvio.
Amanhã eu vou orar pelo Rick. Depois eu vou orar pelo Lucas. Irmãos, e ó, você vai orando, pega o telefone, manda um áudio, sabe? Olha, eu estou aqui orando por você e ora. Ó, tal. Irmãos, isso vai avivar a vida desse missionário. Eu já fiz isso. E de lá para cá eu recebi um áudio em lágrimas, dizendo, olha, eu estava pensando em desistir hoje. Mas eu não vou desistir não. Porque o diabo estava dizendo que eu estava sozinho. Essa noite eu não consegui dormir. Mas o Espírito Santo me renovou, sabendo que tem alguém comigo. Amém, irmãos? Se preocupe, use o WhatsApp para uma coisa boa. Ora por alguém, manda oração lá. Torra mesmo, manda Jesus queimar esse irmãozinho. Aleluia, dá glória a Deus. Ore pela sua cidade. Ore pela sua nação. Ore pela Dilma. Ore pelo Lula, irmão. Diga amém, irmão. Por que vocês estão com medo de dizer amém? Ora! Eu lembro do Lula todo dia na minha oração, irmão. Só que está gravando, vai para a internet, eu não posso dizer o que eu oro. Mas eu oro. Eu oro, irmãos, para que Deus quebre esse homem. Para que ele se arrependa. É muita injustiça. Eu oro pelo STF praticamente todos os dias. Para que Deus já gere o temor no coração desses homens. Eles soltaram um traficante com quilos e mais quilos de droga, depois desse traficante ter sido condenado em primeira e segunda instância. Irmãos, o STJ não tem direito de fazer isso, ele não pode fazer isso, ele está fazendo. Eles estão absorvendo bandidos. Olha para mim, quem já deveu o banco, levanta a mão. De repente o banco te liga, segunda-feira de manhã, tem gente já dizendo amém, aleluia, eita glória. O banco te liga e diz, senhor Marcelo Marinho, eu quero dizer que nós escolhemos o senhor, não sabemos porquê, mas todas as suas dívidas estão perdoadas. E nós estamos dando um crédito para o senhor de 10 mil reais. Já aconteceu isso com alguém? Aconteceu. Com o Itaú. O Itaú devia 25 bilhões e o STF decidiu fazer uma gracinha e perdoar 25 bilhões. Eu quero saber quem que deu autoridade para esses homens fazer isso. E no mesmo dia 2 hospitais foram fechados. 25 bilhões dariam para sustentar os 2 hospitais por 40 anos. Irmãos, olha para mim, isso é injustiça. Nós precisamos orar, irmãos. Quem está me entendendo? Nós precisamos orar, isso tem que acabar. Sabe, nós precisamos assumir o nosso papel de igreja e fazer a diferença. A gente não vai fazer diferença, sabe, quebrando na rua, não vamos fazer diferença na presença de Deus. É claro que quando tiver necessidade, nós vamos nos manifestar como cidadãos, manifestando o nosso estado, né, civil, a nossa consciência civil. Mas antes disso, a guerra é no mundo espiritual. O Brasil não vai se tornar uma Venezuela, em nome de Jesus. O Brasil não vai se tornar uma Cuba, em nome de Jesus. O Brasil não vai se tornar uma Coreia do Norte, em nome de Jesus. Orar pelos povos não alcançados. Escolha uma nação, cite uma nação. Observe, irmãos, o tempo. Se você levar isso a sério, sabe, você pode avançar muito, muito. Peça remissão, perdão, cancelamento de dívidas. Peça que Deus opere milagres para mudar a sorte. Peça para que Deus salve. Ore contra o inimigo, contra o adversário. Irmãos, toda a autoridade nos foi dada. Toda. A palavra de Deus prometeu que toda a autoridade nos foi. Ela nos promete isso. E que nós vamos derrotar os nossos adversários e vamos permanecer inabaláveis. Amém? Diga amém. Então, por quem que você ora? Por esse grupo. O que você pode orar por eles? Remissão, perdão, cancelamento, milagre, mudança de sorte, e etc. Esses são os rogos que eu faço na presença do Senhor. Então, primeiro você se esvaziou.
Logo em seguida você confessou o seu pecado, as barreiras caíram, você entrou em adoração, os céus se abriram, você está na presença de Deus, você apresentou as suas aflições, os seus pedidos, as petições. Após você apresentar suas petições, você entrou em intercessão e agora, em sexto lugar, você vai apresentar averbações, declarações proféticas, que nós chamamos de ações de graça. É como se você pudesse declarar, é como se você pudesse ver aquilo que não aconteceu pela fé. É um momento que você deve exercitar a sua fé. Senhor, eu te louvo, porque o Brasil já foi transformado pela tua glória. Senhor, eu te louvo, porque a tua justiça está sendo estabelecida na nação brasileira. É mais ou menos como Ezequiel, que teve que declarar, que teve que profetizar um vale de ossos secos, irmãos. Você imagina você gritar para um vale de ossos secos, isso é loucura, sim ou não? Mas Deus mandou fazer. Então, nesse momento, é um exercício de fé. Aquilo que você orou, Ezequiel disse, então profetizei segundo me fora ordenado. Lembre-se, estamos orando a palavra. E agora, nesse momento, é quando você realmente vai profetizar, declarando, olha, eu orei pela salvação do João. O João estava preso na bebida, mas eu declaro que nesse momento ele está sendo liberto da bebida, está sendo liberto da prostituição, está sendo liberto do pecado. Quem entendeu diz amém. Timóteo nos garante isso. Sei em quem tenho crido, e eu estou certo, aleluia, dá uma glória a Deus, irmão, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que significa? A fé está guardada, porque você sabe em quem você tem crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode dizer amém? Então, por último, volta aqui. Esse, irmãos, é o último estágio da oração, o elemento da oração que precisa estar presente. Em todo o processo, você estava conversando com Deus, mas aqui é o momento que você assume o compromisso de, se necessário, ser a resposta, dizer eis-me aqui. Porque, pensa comigo, quando você pediu para que Deus mudasse a sua esposa, para que Deus restaurasse o seu casamento, é uma coisa. Mas, quando você conclui, você compromete-se com o processo de mudar o seu casamento. Isso tem um valor extremo diante de Deus. O que significa isso? É você chegar no final da oração dizendo, Senhor, eu gostaria que o meu casamento mudasse, mas eu quero dizer que eu estou disposto a qualquer coisa. Eu quero dizer e assumir o compromisso na sua presença, de que eu estou disposto a qualquer coisa, para que o meu casamento seja outro. Quem entendeu? Você está orando por um avivamento na sua cidade, e você clamou, intercedeu, mas agora, chega no final, você diz, Senhor, eu quero ser a resposta para a minha cidade. Eu estou orando, vou permanecer orando, mas o que tiver que fazer, eu assumo o compromisso de fazer. Isso nos leva, irmãos, a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Então, lá atrás você orou, Senhor, olha, eu estou muito triste com o irmão fulano, eu estou muito triste com o Beltrano. Aqui no final você diz, Senhor, mas assim como eu recebi o perdão do Senhor, eu também libero perdão sobre aquela pessoa não me deve mais nada. A aplicação pessoal é a disposição em ser a resposta. A oração tem que te levar a esse lugar. Então você está orando, Senhor, me dá vidas, Senhor, me dá almas, Senhor, eu quero ser um ganhador de almas. No final você diz, Senhor, me usa hoje. Quando eu entrar no ônibus, quando eu chegar no meu trabalho, eu quero ser a resposta. Irmãos, isso tem trazido na minha vida um avivamento também. Porque às vezes, eu estou entrando no carro, vem alguém me pedir uma moeda. Ah, dá R$1 aí. Espera aí, opa, o Espírito Santo, lembra que você orou mais cedo? Aí eu desço do carro, a pessoa assusta. Eu vou lá, falo, olha, vou te dar uma moeda. Mas você quer ir para o céu? Irmãos, 5 minutos que você gastar com as pessoas que passarem pela sua vida, você pode mudar a vida dessas pessoas.
Então, a aplicação pessoal na oração é o comprometimento que você faz diante de Deus de ser a resposta para tudo aquilo que você está clamando. Isso vai nos levar a um outro nível. Lucas 1,38, nós temos o exemplo da nossa irmã Maria. Quem conhece a irmã Maria? Quem é a irmã Maria? É a mãe de Jesus. Aí tem gente que diz, pastor, o pastor hoje falou de reza, e o pastor falou da Maria. Irmãos, Maria não deve ser venerada nem adorada, mas aquela mulher era uma mulher santa. Olha a resposta de uma jovem que possivelmente seria apedrejada. Por quê? Porque Maria não estava casada com José. E a Maria pareceu grávida. E a pena para a pessoa que engravidasse antes do casamento era o apedrejamento. E o Espírito Santo, o anjo, diz para ela assim, fala que o que você recebeu não veio do homem, mas é fruto do Espírito. Irmão, você imagina contar essa história hoje? Agora pensa comigo, você imagina contar essa história 2000 anos atrás? A mocinha chegar em casa e falou, não aconteceu nada não, foi fruto do Espírito Santo. Se eu sou pai, já dou-lhe uma surra logo. Olha a resposta da Maria, irmãos, olha a oração. Lembra que o céu estava comunicando com ela. Então ela responde, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme, olha para mim, a tua palavra. Olha para o seu irmão e diga para ele, é sério, irmão, isso é coisa de goiano, né? Irmãos, isso aviva o meu coração. O que Maria estava dizendo? Olha, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu estou disposto a ser a resposta dessa oração. Jesus, em Lucas 22, verso 42 e 43, Jesus disse para o Pai, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Isso foi nos últimos instantes, nos últimos suspiros de Jesus, no último instante da vida de Jesus, a oração dele, a vida dele encerra dizendo, olha, eu intercedi pelos que o Senhor me deu, eu clamei pela vida deles, e agora eu estou indo morrer, e eu sei que a redenção só vai vir se eu morrer, eis-me aqui, eu vou morrer. Irmãos, o Brasil precisa de um avivamento, e é bem provável que alguém tenha que morrer. A Somália precisa de um avivamento, e é bem provável que alguém tenha que morrer. A Colômbia, hoje, é o país que mais cresce na América Latina. Quem sabia disso? A moeda colombiana está acima da moeda brasileira. Aquele país estava completamente envolvido pelo tráfico de drogas. Ainda tem muita coisa para mudar, mas a história da Colômbia está sendo mudada. Porque um homem decidiu morrer. Se você for estudar a história da Colômbia, você vai ver que alguém teve que morrer literalmente. E as estratégias e métodos que alcançaram o Brasil, irmãos, não são frutos, na verdade, desse mercado, desse merchandising, desse marketing gospel, mas são frutos de alguém que decidiu morrer pela causa do Evangelho. Sabe, eu não sei você, mas eu quero isso para mim. Então, usa meu Salvador para qualquer propósito que seja o teu, da maneira que desejar, faz do meu coração a tua morada. Isso aqui é o coração do seu pastor, esse aqui é o que está no meu coração nesses dias. Essa simples oração é fruto de um autoexame que contém lágrimas de amor, de sofrimento e de entrega. Nesse lugar, eu firmo aliança e me comprometo em te buscar, ó Deus. Eu reconheço que a oração é a maneira de lutar, de guerrear espiritualmente. Por essa razão eu travo essa batalha e uso da autoridade que é dada a mim, à igreja, pelo nome de Jesus. Sendo assim, desse modo radical, eu digo sim à tua vontade, eu te dou a minha vida, e como um adorador e intercessor eu digo,
Eis-me aqui, eu estou disposto a tudo ou nada, seja o dono dos meus dias. Irmãos, que essa oração, sabe, de alguma maneira, que esses elementos possam ser utilizados na sua vida pessoal. Lutero disse que se nós temos uma função, a nossa função é a oração. Nesse momento, se coloque de pé na presença do Senhor.